sabem o que é espiritualidade? Eu trouxe esse assunto aqui porque nós recebemos um convidado para lá de especial no nosso podcast e eu não queria deixar de trazer esse assunto porque a espiritualidade ela é um dos pilares que eu considero extremamente importante na minha vida, na minha jornada. Então nós vamos falar dessa caminhada aqui. E a espiritualidade ela pode ser entendida como um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida. Ela é a propensão humana para interesse pelos outros e por si mesmo. Então ela atende à necessidade de encontrar razão e preenchimento de vida, assim como a necessidade de esperança e vontade de viver. Na minha caminhada cristã, né, eu sou de família católica e mineiro é muito frequentador de igreja, né? Eu sempre tive contato com algo que fosse maior do que eu. E isso, tempos depois, eu vim saber que era trabalhar a sua espiritualidade, né? Porque a espiritualidade é, sobretudo, um grande ato de conexão entre o ser humano e o divino. E ele constrói o modo como compreendemos o mundo, as pessoas e Deus. É um ato que energiza nosso ser e nos faz evoluir, mas para isso é necessário minimamente que a gente tenha um método, um modelo a ser seguido. E método em grego significa caminho. Então, de onde eu parto e para onde eu quero chegar. Mas como a gente pode desenvolver a espiritualidade? Então, se essa é a sua curiosidade, a gente vai falar um pouquinho sobre essa jornada, porque o desenvolvimento espiritual, ele é uma jornada individual e pessoal. É um caminho que você precisa caminhar, né? E ele pode ser diferente para cada pessoa. No entanto, aqui estão algumas sugestões que nós vamos colocar para ajudar nesse desenvolvimento. Um primeiro ponto importante é a reflexão e autoconhecimento. Eu estava numa aula de pintura há poucos dias e a professora falou comigo, se você não se conhece, você não se respeita. Ela estava falando do estilo, né, que iria ser desenvolvido a seguir. Cada um tinha um estilo que não era para copiar, né? Ela tinha lá deixado um modelo, mas ela falou que não era esse o objetivo. Eu achei super interessante, porque a gente precisa se autoconhecer. Então reserve um tempo para refletir sobre suas crenças, seus valores, os valores da sua família, o propósito de vida. Conheça a si mesmo, explore as suas próprias questões, desejos mais profundos, se conheça. Um outro passo é praticar meditação e mindfulness, né, que está muito na moda aí, que é a meditação, porque a meditação em si ela é uma ferramenta muito poderosa para acalmar a mente, para cultivar a atenção plena e se conectar com o seu eu interior. Então comece com sessões curtas. Ai, Paula, eu não consigo meditar, nem eu, mas a gente tenta em sessões curtas, né, e vai aumentando a duração conforme se sentir confortável. O importante é criar um hábito. Procure conectar com a natureza. Passe tempo ao ar livre, apreciando a natureza, reconhecendo a sua beleza e complexidade. Isso pode ajudar a despertar em você um senso de admiração e uma conexão com algo maior que você. Existe algo maior do que a gente. Um outro ponto importantíssimo é leitura e estudo. Gente, existem vários livros, mas existe um que ensina através de muitas gerações. E esse livro, ele é a Bíblia. Ele não pode ser interpretado individualmente. Paulinho até falou isso no podcast, né? Os ensinamentos estão ali de forma direta. E tem um grande modelo a ser seguido, que é Jesus Cristo. Apesar de existir, assim, muitas distorções a respeito disso, a Bíblia é a fonte. Então não adianta a gente fugir disso. Praticar a gratidão é um outro ponto. Cultiva essa mentalidade de gratidão. Reconheça as coisas boas da sua vida, expresse gratidão por elas, porque agradecer traz graça, e graça é favor não merecido de Deus. Então é algo que Deus nos dá. Um outro ponto, envolvimento com uma comunidade espiritual. Então considere se juntar com uma comunidade, um grupo que partilha dos seus interesses espirituais, né, que tem interesses semelhantes aos seus. Isso pode oferecer um apoio, um encorajamento para você continuar nessa jornada, oportunidade de aprender com outras pessoas mais experientes. Isso tudo vai agregar na sua jornada espiritual. Apenas um alerta, cuidado com as falsas promessas, os falsos profetas, esse discurso de felicidade eterna e envolvimento de dinheiro, desconfie, né? Porque Deus é muito simples, Ele é amor, você é filho ou filha dele. Então Ele só quer se relacionar com você, é só isso. Não tem nenhuma moeda de troca nisso. Um outro ponto, praticar o serviço e compaixão. Então, encontre maneiras de ajudar os outros, praticar compaixão, a preocupar verdadeiramente com os outros. Isso pode incluir atividades voluntárias, doações ou simplesmente atos de bondade no seu dia a dia. Então, se importe verdadeiramente com os outros, com você e com o seu dom.
Pensa qual o dom que você tem, o que você pode fazer para contribuir com a sua sociedade. Comece com o lugar onde você mora, né? Um outro ponto importantíssimo aqui, oração. Então, desenvolva o hábito da oração, porque desenvolver a espiritualidade é se conectar com o divino. Então, essencialmente, você precisa da oração. Ela é que nos ajuda a refletir sobre a palavra de Deus, a permanecer como fiéis e a evoluir no desenvolvimento da nossa vida. Orar é falar com Deus, é entregar nas mãos dele todas as suas dúvidas, as suas aflições, mas também pedir orientações, né? E agradecer por tudo que ele faz na sua vida, porque tudo é ele que faz. Então, desenvolvimento espiritual, ele é um processo contínuo e pessoal. Não significa que você não pode ter ajuda nessa jornada, mas você precisa fazer essa caminhada. Então, seja paciente consigo mesmo, permita-se explorar diferentes abordagens, horários, para que você possa buscar aí a palavra, grupos, né? E uma outra coisa que eu gostaria de falar é que, atenção, porque esse início dessa jornada, esse mergulho, ele não é cheio de flores e certezas. Ele vai ser super perturbador. É trabalhoso, mas é sem dúvida o melhor caminho. Então não deixe de trabalhar esse pilar tão importante que é a conexão com Deus. Gostaram? Curte, comenta aqui embaixo e compartilhe.